pastor, eu queria que você se apresentasse, para que as pessoas pudessem te conhecer. Ok. Boa noite e a paz do Senhor aí, a todos os irmãos que estão assistindo essa live a partir do convite do pastor Lúcio, que é meu tio, né? A live estava marcada aí para 7 horas, realmente, mas hoje, segunda-feira, é o dia também do seminário que eu dirijo aqui, né? Eu sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus no Jardim Alvorada, no Ministério do Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu. Formado em História, formado em Teologia também, com mestrado e doutorado em História. E às segundas-feiras, eu dirijo aqui um seminário livre, né, de Teologia. Tem aulas aqui 2 vezes por semana presenciais. E segunda-feira é um dia extremamente agitado. Então, assim, a gente acaba chegando um pouco mais tarde, tem que resolver o problema, porque tem que colocar o seminário todo funcionando e a gente acaba atrasando. Mas, basicamente, é isso. Tenho trabalhado com a área educacional na igreja já há muito tempo e também na academia. Inclusive, hoje acabou de sair publicado um artigo novo meu. Foi publicado hoje pela Revista Brasileira de História das Religiões, e um artigo falando sobre história das missões e trabalhando conceitos de restauracionismo, conceitos de neomedievalismo e progresso na época das missões no século XIX. Então saiu esse artigo também. Então tenho lidado aí com essas duas áreas, tanto a área eclesiástica, na teologia, aqui no seminário, quanto na feira é o dia também do seminário que eu dirijo aqui, né? Eu sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus no Jardim Alvorada, no Ministério do Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu. Formado em História, formado em Teologia também, com mestrado e doutorado em História. E às segundas-feiras eu dirijo aqui um seminário livre, né, de Teologia. Tem aulas aqui 2 vezes por semana presenciais. E segunda-feira é um dia extremamente agitado. Então, assim, a gente acaba chegando um pouco mais tarde, tem que resolver o problema, porque tem que colocar o seminário todo funcionando e a gente acaba atrasando. Mas, basicamente, é isso. Tenho trabalhado com a área educacional na igreja já há muito tempo e também na academia. Inclusive, hoje acabou de sair publicado um artigo novo meu. Que diz assim: Jesus dizia ali para os judeus que criam nele que se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o 32, que o nosso presidente Jair Bolsonaro gosta muito de citar, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que a verdade que liberta não é uma verdade relativa. E aí eu gostaria que o senhor abordasse, né, os perigos desse relativismo, né, na interpretação bíblica e o prejuízo que isso pode trazer para a nossa fé cristã. Isso aí. É importante, logo de início, destacar que a questão desse texto sobre "e conhecereis a verdade vos libertará", a verdade bíblica, ela não é simplesmente um conceito teórico. A verdade bíblica, ela não é um sistema de informações, algo abstrato. Não. A verdade bíblica, de acordo com o próprio Senhor Jesus diz lá em João, capítulo de número, verso de João, do próprio evangelista João, Jesus deixa claro qual é essa verdade. A verdade a qual Jesus ele se refere está lá: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Não sei se esse sinal vai estar legal, Lúcio.
consegui apoiar o celular. Mas, voltando, vamos destacar aqui. Essa verdade que Jesus ele se refere em João, capítulo número 8, versos número 32, não é uma verdade simplesmente teórica, não é um conjunto de informações, também não é uma ideia de verdade apenas abstrata, filosófica. A ideia de verdade é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a verdade, ok? Ele é a vida. Não é algo simplesmente abstrato. Quando nós falamos sobre verdade, e isso é extremamente importante, porque quando a gente pensa sobre verdade bíblica, a gente também tem que pensar em outros conceitos que surgem na Bíblia. Existe um livro do C.S. Lewis, O Surpreendido pela Alegria, e tem um momento no Surpreendido pela Alegria que é muito interessante. Quando C.S. Lewis ele termina, ele constrói ali a narrativa do livro, procurando entender o que seria a alegria, né? Ele estaria em busca dessa alegria. Então, ele passa a vida dele buscando essa alegria. E no final, na sua conversão, ele faz uma declaração ali, e está ali no livro Surpreendido pela Alegria, dizendo que ele descobriu que a alegria não é uma coisa, alegria não é um momento, que a alegria é uma pessoa. Né? E essa pessoa é a pessoa do Senhor. A mesma coisa que nós vemos sobre a questão do amor. E quando a gente pensa sobre a ideia de relativismo nesse tempo, é importante também a questão do amor, do conceito. O conceito de amor bíblico também não se refere apenas a uma coisa, a uma sensação, a uma emoção. O amor bíblico também se refere a uma pessoa. Ou seja, Deus é amor, está em 1 João, capítulo número 4, verso número 7, se não me engano. Deus é amor. Então também é uma pessoa. Então, já para começar, assim, deixar muito claro isso, quando nós falamos de relativismo, o relativismo pela alegria, e tem um momento no Surpreendido pela Alegria que é muito interessante. Quando C.S. Lewis ele termina, ele constrói ali a narrativa do livro, procurando entender o que seria a alegria, né? Ele estaria em busca dessa alegria. Então, ele passa a vida dele buscando essa alegria. E no final, na sua conversão, ele faz uma declaração ali, e está ali no livro Surpreendido pela Alegria. Então isso tem que ficar muito claro na mente de todos. Você tem um outro ponto. Como essa verdade relativa, no mundo atual, ela tem impactado nas igrejas. Né? Você vê hoje crentes que não querem ter muito compromisso com as coisas de Deus. Por exemplo, porque exatamente mexe com essa questão da verdade relativa do mundo. Tem gente que acha, não, eu não preciso ir para a igreja, eu posso adorar da minha casa. Entendeu? E aí, como se houver este impacto no atual século, né, dessa verdade relativa nas igrejas? Então, se partindo desse ponto a respeito, ele pode ser discutido, né, cientificamente, pode ser discutido como um conceito filosófico, né? Existe uma história em relação a esse conceito do relativismo, mas para nós cristãos não cabe um relativismo em relação à verdade, porque a verdade ela não é relativa. Não por causa de um conjunto de simplesmente de afirmações, mas porque a verdade é uma pessoa, e essa pessoa não é outra pessoa a não ser o Senhor Jesus. Ele já tem o nome de cristão, às vezes até já seja batizado, mas esse cristão precisa de um encontro real com a verdade. Ou seja, ele não muda o fator de que a verdade é uma pessoa do Senhor Jesus. Se essa verdade ela não flui desse cristão, ou seja, se ele não tem um encontro com o Senhor Jesus, não adianta ele tentar buscar argumentos
racionais, argumentos lógicos, argumentos científicos para defender a verdade. Porque vai ficar simplesmente numa discussão e nós fomos chamados para sermos testemunhas da verdade. Ser testemunha da verdade, ser testemunha do Senhor Jesus. Certa vez uma jovem, ela conversando comigo na classe de escola dominical, e ela falando a respeito de uma colega dela, e ela me pediu ajuda. Professor, eu precisava de alguns argumentos para poder responder essa coisa, e ela falou assim, porque ela é católica, e aí ela começou ali a argumentar, enfim, dizendo eu falei para ela, diga o que a sua colega fala para você, o que ela te responde, e ela foi falando, e eu disse, mãe, a sua colega, sabendo do que eu sei sobre o catolicismo, a sua colega, ela pode ser católica nominal, ela pode até ser batizada na igreja católica, mas o pensamento dela está totalmente contrário do que é o pensamento católico. O pensamento dela é racionalista, o pensamento dela é secularista. E você, né, respondendo a cara, eu disse, não adianta você tentar agora construir argumentos que consigam derrubá-la, ainda mais porque você já está partindo de um princípio errado. Você vai fazer uma apologia contra o catolicismo quando não é esse o problema. O que a sua colega precisa ver é Cristo em você. Ou seja, o que a sua colega precisa ver é uma testemunha de Cristo real. Alguém que incomode não apenas pelos argumentos, mas alguém que realmente cause um desconforto por causa da vida que vive. É como Paulo diz, né? Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se esse cristão ele tem isso muito bem firmado, muito bem solidificado na sua vida, uma vida realmente de comunhão com Deus, e não apenas uma vida de uma adesão, às vezes apenas filosófica a Deus, mas de uma adesão real a Deus, de uma convicção que nasce realmente do coração, nesse relacionamento com Deus, aí sim. Aí esse cristão ele pode buscar estudar, por exemplo, a questão das filosofias que hoje governam essa sociedade, como a filosofia Foucaultiana do desconstrucionismo, né, a partir de Michel Foucault, como a filosofia de Heidegger, como a filosofia de Nietzsche, né, são do niilismo, né, a partir lá do pensamento de Nietzsche. São filosofias, o pensamento de Sartre, Jean-Paul Sartre também, lembrando aqui de Jean-Paul Sartre, que dizia, uma das coisas que ele ensinava era que a existência precede a essência. Olha só o ponto do relativismo do pensamento de Sartre. A existência precede a essência. O que significa dizer isso? Não é o fato de nós sermos essencialmente alguma coisa ou de haver uma verdade essencial, não, mas a partir da nossa própria existência, das nossas próprias escolhas, nós decidiríamos o que é a nossa essência. Isso causou, assim, tem causado até hoje, está aumentando cada vez mais, um problema seríssimo na sociedade. Agora, como que um cristão, que ele não, de uma adesão, às vezes apenas filosófica a Deus, mas de uma adesão real a Deus, de uma convicção que nasce realmente do coração, nesse relacionamento com Deus, aí sim. Aí esse cristão ele pode buscar estudar, por exemplo, a questão das filosofias que hoje governam essa sociedade, como a filosofia Foucaultiana do desconstrucionismo, né, a partir de Michel Foucault. A cópia ele vai ser algo de zoação. E infelizmente hoje nós estamos vivendo um tempo em que há uma ideia desse jovem cristão imaturo em conhecimento de achar que ele consegue atacar os professores universitários todos, né, a partir de algumas leituras. Nas redes sociais tem acontecido muito. As pessoas colocam assim na caixinha de perguntas, né, que eles têm se dedicado a produzir algum conhecimento útil aqui na internet. Coloca lá na caixinha assim, me diga aí qual é o livro, ou então como é que eu derrubo esse argumento, né, que o meu professor nas faculdades disse. E não é assim porque é imaturo ainda. A maior força, o maior poder que esse jovem cristão tem é o seu testemunho, é ser testemunho da verdade. E para isso ele precisa ter um encontro real com Cristo. Como disse ontem um pregador que pregou aqui na igreja,
quando nós nos enchemos cada vez mais de Deus, nós passamos a parecer cada vez menos conosco mesmos, ou seja, passamos a parecer cada vez mais conosco mesmos, nos negando, e nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Portanto, quando esse professor racionalista, um professor secularista, ou qualquer outra coisa que relativize a verdade, tiver um encontro, uma conversa com esse jovem, ele vai estar incomodado, porque Cristo habita nele. Para terminar aqui essa parte da fala, como diz também o primeiro filme do Deus Não Está Morto, o primeiro filme muito interessante, quando chega no final daquele filme, aquele jovem tinha construído vários argumentos, estudado, desenvolvido, para poder responder o professor, e o professor tinha como rebater tudo aquilo, porque tinha anos de estudo também. E aí, no final, aquele jovem, ele já com a sala vazia, se depara com o professor e diz: o problema do professor não era a questão de comprovar a existência de Deus ou não. O problema daquele professor é que ele tinha algum problema com Deus, ou seja, ele tinha um ódio de Deus. E aí o professor se revolta e ele joga todo o ódio dele. E é aí onde está o cristão, que se parece cada vez mais com Cristo, faz a diferença, na verdade, relativa. Por quê? Porque no final do filme, enfim, é um filme, é ficção, mas acontece muito. É que no final, aquele professor é impactado. E ele tem aquela volta ali para Jesus, né, naquela história de ficção, porque ele teve um encontro com alguém que, mais do que argumentos, essa pessoa tinha vida com Deus. Essa pessoa tinha vida com Cristo. Entendi. E é engraçado que naquele filme, né, ele coloca que eu odeio Deus. Aí o aluno chega para ele e fala assim: ué, mas como é que você pode odiar alguém que você está defendendo tanto que não existe? Como se odeia alguém que não existe? Exatamente. Porque a sociedade hoje vive... O professor ficou totalmente desconcertado. Exatamente. O que a sociedade hoje vive, na verdade, é uma grande revolta contra Deus. Ou seja, todos esses pensamentos são uma grande revolta contra Deus. E nessa revolta contra Deus, o simples argumento racionalista não vai resolver. O que vai resolver é o testemunho da verdade. Veja como Paulo fazia, como ele fez lá em Atos, capítulo número 17. Paulo, ele pega ali um gancho naquele aerópago, e Paulo, extremamente conhecedor dos gregos, Paulo, ele vai e cita filósofos epicureus, né? Agora aqui me fugiu da memória o nome do filósofo, mas Paulo cita diretamente o hino a Zeus. Agora esqueci o nome do filósofo, mas Paulo cita diretamente um trecho do hino a Zeus, que é uma obra filosófica. E aí, quando Paulo cita isso, eles sabiam que Paulo estava citando, mas Paulo não fica simplesmente nos argumentos, ele faz isso apenas para capturar a atenção. Mas ao capturar a atenção, Paulo vai e prega a verdade. Ou seja, o que o mundo precisa é da verdade, essa verdade é a pessoa do Senhor Jesus. É a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Nós perdemos muito tempo na igreja quando a gente está pregando apenas questões materiais para essa terra. Pode sim operar, prosperar, Deus pode agir maravilhosamente nessa terra, só que o foco da pregação e Atos dos Apóstolos era a respeito da obra, pessoa, morte e ressurreição de Jesus, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa saber disso, e mais do que saber teoria, a gente pode ver vários que conhecem essas histórias teoricamente, mas precisam ver alguém que seja testemunha. Testemunha, inclusive, que já que eu estou citando esse caso de testemunho, é importante notar o termo grego que é utilizado para testemunha, que é o mesmo termo de mártir. Mártir significa alguém que está pronto a dar a sua própria vida por aquilo que ele acredita. E é isso que o mundo não aguenta. Alguém que esteja disposto a dar sua própria vida por aquilo que ele acredita. E por uma coisa que ele acredita que não é uma coisa dessa terra. Uma coisa que é soberana sobre toda a terra, sobre todo o universo. Que é a pessoa do Senhor Jesus. Eu fico observando aqui, você está falando sobre
ser mártir, né? E os discípulos de Jesus, eu fico pensando não só os discípulos, né? Mas os 12, mas todos aqueles que aceitavam, que começavam a seguir a Cristo, eles sabiam que eles estavam não somente aceitando a Cristo, né? Não somente aceitando as coisas boas que vinham com o Evangelho, com os ensinamentos de Cristo, mas eles tinham a plena convicção que seriam perseguidos, que poderiam vir a morrer por esse Evangelho. Mas eles tinham tanta certeza e tanta convicção sobre a vida eterna, sobre o céu, né? Sobre a redenção, que eles já não se importavam tanto com essa questão, com a vida. Tu vê que o apóstolo Paulo, em dado momento, ele vira: olha, para mim morrer é lucro, morrer é ganho, né? Ele era um homem dotado de conhecimento, foi um homem que tinha bens materiais, era um homem que tinha profissão, que rendia uma renda, ele era fabricador de tendas, e, no entanto, com todas essas qualificações que ele tinha aqui na Terra, com todo, né, reconhecimento que ele tinha aqui na Terra, o maior reconhecimento que ele queria ter era de ser servo de Deus. Isso é muito interessante. Você acabou de responder a gente também o que seria a última pergunta, porque eu faria a seguinte pergunta, seria: como devemos defender a verdade absoluta da Bíblia mediante um mundo tão relativo? Você acabou de falar que foi sendo testemunha de Cristo, dando testemunho, sendo exemplo, não só lendo a verdade, lendo a Bíblia para adquirir um conhecimento, né, de histórico, mas vivendo essa palavra. Então, acredito que seja isso a questão de nós, que nós devemos fazer para poder defender a nossa verdade, a verdade absoluta da palavra de Deus. É viver o Evangelho, é viver segundo Cristo, é fazer como está naquele filme, em seus passos. O que faria Jesus? Né? O tempo todo está se perguntando: o que faria Jesus? E aí você se volta à verdade de Cristo. Acho sim que exatamente isso. E algumas coisas sim que o cristão ele precisa, né, principalmente o jovem cristão que está diante dos desafios desse momento, que precisa estar aqui observando, é, em primeiro lugar, essa questão de ter uma comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus envolve oração, uma dedicação a Deus, de oração, de busca, mas também de meditação na palavra, de meditação nas Escrituras. Nós hoje sofremos um analfabetismo bíblico muito grande. A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas provavelmente também é um dos livros que é mais daqueles, né, cristãos, vamos considerar apenas os cristãos, é um dos livros que os cristãos... Então, acredito que seja isso a questão de nós, que nós devemos fazer para poder defender a nossa verdade, a verdade absoluta da palavra de Deus. É viver o Evangelho, é viver segundo Cristo, é fazer como está naquele filme, em seus passos. O que faria Jesus? Né? O tempo todo está se perguntando: o que faria Jesus? E aí você se volta à verdade de Cristo. As Escrituras, o que concorda com aquele texto, qual é o contexto daqueles textos, fazer perguntas às Escrituras antes de lê-las, né? Então, esse é um primeiro ponto, ter uma vida real de meditação nas Escrituras. Uma segunda coisa, depois disso, depois de uma vida com Deus, depois das Escrituras, que eu sempre digo, né, abrindo aqui um parênteses antes de entrar no segundo ponto, eu sempre digo, e eu sou professor de escola dominical também dos jovens aqui da igreja, nessa área do ensino, os jovens eu trabalho pessoalmente com eles, e eu sempre defendo que o jovem, ele não se desvia na faculdade. Talvez um ou outro pode até se desviar na faculdade, mas eu creio piamente que não é isso que funciona. Em todos os casos que eu soube, que eu busquei
ter conhecimento de jovens que eram cristãos, aí vem dizer, mas ele passou a vida inteira na igreja, né? Foi para a faculdade, então eles menos se dedicam realmente aí a ler, a meditar, podemos dizer assim. Ler até vai, mas meditar, porque meditar não é simplesmente a leitura, e o que a Bíblia nos ordena é meditar nas Escrituras. Meditar é gastar tempo nas Escrituras. Ou seja, parar, ler, reler o texto, fazer anotações, ver o que não está entendendo, né? Buscar dentro das próprias portas, né, meu coração, e onde é que está Cristo nisso? Onde é que está o culto a Cristo nisso? Onde é que está realmente a busca nisso? A gente está com esse perigo do evangelicalismo cultural. Então, esse jovem que era apenas culturalmente cristão, que passou a vida inteira na igreja, mas nunca teve realmente esse encontro, essa vida real com Deus, aí ele vai para a faculdade, com a sua imagem, ainda com a sua teteia, da época da salinha. A única coisa que ele conhece de Bíblia é a tia teteia, da forma como contava lá na salinha. Aí ele vai para a faculdade com esse conhecimento dele de cristianismo. Na primeira vez que ele vai encontrar um professor de filosofia que vai abrir lá o Nietzsche e vai ler Nietzsche para ele, vai ensinar a respeito da morte de Deus, esse jovem ele vai começar a gerar dúvida, mas como assim? E aí quando começam as críticas ao cristianismo, e há sim muitas críticas ao cristianismo que precisam ser consideradas, inclusive o artigo que eu publiquei, que saiu publicado hoje, é uma crítica também, mas esse jovem maduro ouve as críticas ao cristianismo, e aí ele já o cristianismo é isso, meu Deus, que coisa terrível, eu não sabia disso. E aí vai crescendo nele uma aversão ao cristianismo, que ele nunca esteve firmado, por mais que estivesse passado a vida inteira na igreja, dentro da faculdade. E aí, como é um jovem que está buscando realmente os seus caminhos, porque dentro ou fora da faculdade a fase de juventude é essa, esse jovem acaba se desviando. Então, é necessário, esse primeiro ponto é super importante, assim, é o que eu mais enfatizo com os jovens aqui da escola dominical. O segundo ponto, após esse, não antes desse, mas após esse, para o jovem cristão, aí sim, é buscar ler a respeito dos pensamentos, da filosofia do tempo presente, buscar conhecer o que é o desconstrucionismo, o que é o ceticismo, entendeu? O que é o pensamento, o que foi o pensamento de Nietzsche, o que é o estruturalismo, o que é o pós-estruturalismo, procurar conhecer esses filósofos. Jean-Paul Sartre, o que Jean-Paul Sartre pensava, o que Michel Foucault pensava, o que Gramsci, né, muito falado hoje, muito pouco lido, todo mundo fala de Gramsci, mas ninguém leu Gramsci. Gramsci, o que o Gramsci realmente pensava? E aí, buscar em cada uma dessas leituras, a partir da base bíblica que ele já teve, buscar as respostas que a Bíblia dá para a filosofia, lembrando sempre algo que é ensinado no seminário de teologia. Graças a Deus a gente tem jovens aqui na nossa turma de teologia, nós temos jovens fazendo aqui o nosso curso. Amém. O jovem na teologia, o que ele aprende? Ele aprende que a função da filosofia é nos ajudar a pensar, a raciocinar de forma questionadora, formular boas perguntas, formular boas questões. Isso é a função da filosofia. Mas, a partir dessas questões, o jovem ou o cristão de forma geral não deve buscar as respostas na filosofia. O jovem e o cristão de forma geral deve buscar as respostas a essas questões nas Escrituras. Deve buscar a resposta do tempo, a eternidade, aí o imobilismo. Aí eu trouxe o quê? Trouxe Platão para eles pensarem. Eu trouxe Tomás de Aquino para eles pensarem em sala de aula. E aí a gente foi para as Escrituras. Fomos para alguns comentaristas também, bíblicos, mas fomos para as Escrituras. Aí eu tenho um jovem que está preparado, sabe questionar, sabe o que é que os filósofos estavam pensando, vai para uma faculdade encontrar um professor racionalista, a professora vai falar, Platão, Platão? Uma professora já falou, olha, Platão lá nas suas perguntas, encontrando as respostas nas Escrituras. E aí sim, a partir disso, o jovem ele tem agora um conteúdo, questões, boas questões, e adoro esses jovens com boas questões, isso eu gosto. O jovem com boa questão vai chegar na escola dominical, ou ele vai chegar na sala do seminário,
E ele vai chegar aqui com essa questão. Não, mas o filósofo tal diz isso, só que a escritura diz aquilo. E aí ele traz isso para a sala de aula e a gente vai trabalhando. Tem um conceito para debater com aquele aluno, acaba o quê? Enfraquecendo o conceito, não fortalece o conceito dos demais que estão assistindo. Aqui na igreja a gente tem um programa que a gente chama de painel pedagógico. Todo o início, a escola dominical é dividida por 4 trimestres, né, na Assembleia de Deus. Usamos o material da CPAD. Então, a cada início de trimestre, nós nos reunimos com os professores de todo o campo. Aqui é um ministério com cerca de 25 congregações, se não me engano. Então, nos reunimos com todo o campo, os professores vêm aqui para a sede e é montado um painel com vários professores, palestrantes, e nós damos um direcionamento inicial ao que os professores vão tratar. Por quê? A primeira coisa que é uma preocupação nossa aqui é que, dentro do ministério, haja uma linguagem comum, okay? Uma linguagem comum no que vai ser passado nas escolas bíblicas, nas várias filiais. Então, há uma linguagem comum. Mas não fica só nesse painel. Semanalmente, nós gravamos uma videoaula de 40 a 50 minutos e transmitimos para um grupo dos inscritos no painel desses professores, para que eles possam ter um conteúdo em que a gente apresenta um subsídio direcionado na visão, né, da liderança, na visão aqui do Ministério ADEJA. Por quê? Hoje, por exemplo, essa questão aí de seminário de teologia, vai ter seminário de teologia que vai até ensinar o Platão, vai até ensinar filósofos clássicos, medievais, modernos e pós-modernos. Vai ensinar. Porém, são professores que também não têm compromisso com a palavra. Então, vai deixar o aluno mais confundido do que preparado para esse mundo. A questão é ter vida com Deus, em primeiro lugar. Sim, a gente não abre mão disso. A gente não abre mão disso de forma alguma. Nós temos aqui, por exemplo, no seminário, só para ter uma ideia, nós temos aqui no seminário um professor, inclusive, quem estiver assistindo, a gente pede orações, né, por esse professor que tem passado uma peleja na área da saúde muito grande. Em nome de Jesus, que ele se recupere. Professor Luciano Rodrigues. O professor Luciano Rodrigues, ele dá uma excelente aula, uma aula excepcional, formado em História, formado em Teologia, com especialização em História da Igreja, Teologia do Novo Testamento, Teologia Pentecostal, tem algumas especializações. Ele dá uma aula sensacional. Mas sempre ao final da aula, ele não muda a aula por pregação, né? Que a gente às vezes confunde isso na Assembleia de Deus, aula com pregação. Não, ele dá aula, ele dá uma aula, uma senhora aula. Mas sempre ao final da aula, ele para assim pelo menos uns 10 minutos finais da aula. E ele faz uma ministração, uma oração mesmo, avivada em aula. Para ter uma ideia, nós já tivemos alunos que foram batizados com o Espírito Santo na sala de aula do Seminário de Teologia com o professor Luciano. Então, e aí todos os anos que a gente vai se formar, os alunos querem que ele seja paraninfo, né? Todos os anos os alunos querem que ele seja paraninfo. Por quê? Porque ele também entende que, por mais que ele traga os conceitos, a teoria, né, os pensadores, mais do que isso, é necessário vida com Deus. Porque sem isso não adianta de nada. Para não acontecer o problema, a gente tem aqui em Nova Iguaçu, esse nosso seminário aqui, ele é um dos maiores seminários que nós temos aqui nessa região. Há alunos que batem aqui no nosso balcão para se matricularem aqui, que estão vindo de outros seminários, para ter uma ideia. Porque hoje essas ideias filosóficas do relativismo têm impregnado vários seminários de teologia, né, que estão formando obreiros e pastores. Tem gente que bate aqui no balcão para fazer matrícula, falando que estão vindo de seminário em que eu fiquei sabendo, a gente vai conhecendo as histórias. Uma dessas histórias, uma professora de teologia do Novo Testamento, na aula de teologia do Novo Testamento, e ela ensinando, dentro dessa perspectiva nova do juízo histórico, ensinando que os evangelhos, né, e os escritos do Novo Testamento foram todos escritos a partir do 2º e 3º século, e não no 1º século. Colocar no 2º e 3º século é você aproximar esses escritos dos escritos gnósticos, daqueles que foram descobertos lá em Nag Hammadi, né, no Egito, chamados evangelhos perdidos de Nag Hammadi. Você aproxima os evangelhos e aí você relativiza isso.
E aí você vai e ensina isso para os alunos, dizendo que não há uma canonicidade, inspiração bíblica, mas que tem um evangelho, o evangelho da infância de Jesus tem o mesmo valor do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e isso não numa faculdade, uma universidade federal, isso dentro de um seminário de teologia, que está preparando obreiros e pastores, ok? Isso num seminário de teologia, preparando obreiros e pastores. Eu me lembro que uma vez, em 2009, eu participei do primeiro congresso de Jesus Histórico na UFRJ, coordenado por um professor muito conhecido aqui na rede social, inclusive, também. E eu estive lá em 2009, naquele congresso, e eu me lembro que um dos palestrantes era um professor de uma universidade protestante brasileira muito famosa, professor também de teologia do Novo Testamento. E ele disse, na fala dele, que ele ensinava os alunos dele, no curso dele lá da universidade, que deveriam inserir nas suas Bíblias, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. O evangelho Apocalipse de Pedro, deveria incluir ali o evangelho, se eu não me engano, Sofia, os evangelhos de Nag Hammadi, de forma geral, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho da infância de Jesus, e vários outros escritos inserir no meio dos evangelhos canônicos. E aí ele falou aquilo, ele disse: eu não sou professor, da universidade e tal. E aí, no momento das perguntas, fui lá perguntar a eles exatamente sobre isso. Assim, a proposta é mudar. Na época eu ainda era meio imaturo, eu estava começando a faculdade ainda. Mas eu me lembro que a pergunta que eu fiz assim, foi: o senhor está propondo mudar a fé cristã, dos seus alunos a partir disso, de não crerem mais que essas são as escrituras, com um velhinho que estava lá, um senhorzinho? Eu não sei se ele era aluno ou se ele foi só porque foi convidado. Eu era aluno da Rural e fui lá porque foi divulgado. Eu fui para... Eu era aluno e ele contava ponto para aqueles pontos, que eles têm que ter na faculdade. Aí eu fui. E aí, esse senhorzinho, no final do congresso, ele se levantou e perguntou para o palestrante, que era internacional, que estava lá falando, e era o principal palestrante, perguntou para o palestrante: queria saber do senhor. Depois do palestrante ter em todo o discurso Jesus era apenas homem, que ele até existiu, mas que ele não fazia milagres, enfim, que não era Deus, aquele negócio todo. E aí ele chegou e perguntou ali para aquele palestrante: eu queria perguntar ao senhor, Jesus ainda faz milagre nos dias de hoje? Perguntou assim: Jesus ainda faz milagre nos dias de hoje? Aí quando ele perguntou isso, aí o mediador da mesa, esse professor famoso, aí o mediador da mesa foi e falou assim: o senhor tem alguma pergunta, sobre o que foi palestrado? Porque a sua pergunta ela não cabe aqui. Mas não, a minha pergunta ela é muito pertinente, sim. Essa pergunta que eu tenho mesmo. Jesus ainda faz milagre no dia de hoje? E ele perguntou e eu fiquei assistindo assim, não vai terminar como esse negócio? Fiquei curioso. Aí, no Salão Nobre da UFRJ, do IFIX, no centro do Rio de Janeiro. E aí, aquele senhorzinho perguntando isso, e aí o palestrante internacional, já incomodado, perguntou ao intérprete que estava do lado o que o senhorzinho estava perguntando. E aí o intérprete falou para ele que ele estava perguntando, e aí ele falou: não vou responder. Ele disse: não, eu respondo, pode deixar eu responder. E aí o palestrante lá internacional respondeu. Ele voltou a repetir tudo que ele tinha falado, que o maior milagre de Jesus foi ter morrido porque não merecia, e que isso é a maior prova de amor, etc. Mas esvaziando todo o sobrenaturalismo, colocando apenas a questão racionalista. Aí aquele senhorzinho virou assim, falou: pois eu quero dizer para os senhores que eu tinha câncer terminal e metástase, e meus laudos e exames estão aqui para comprovar, porque por um milagre Jesus me curou, e Jesus ainda cura nos dias de hoje. E aquilo ali virou um alvoroço naquele salão nobre da UFRJ. Virou um alvoroço, porque tinha um monte de crente que estava lá calado, aí tudo começou a dar glória a Deus, no meio da palestra. E aí acabou o congresso, essa teve continuidade. Eu não me lembro de um segundo congresso daquele que tem antigo, mas essa ideia do racionalismo ela é muito legal, ela é muito bonita para ser falada lá dentro da academia, mas ela não consegue se sustentar diante da realidade. Aí a gente volta ao primeiro ponto que eu falei. Ou seja, como é que uma pessoa que não tem experiência com Deus, que não tem vida com Deus, pode
aguentar a pressão de poder testemunhar dessa forma dentro de uma universidade. É que nem uma experiência que eu também tive comigo, não preciso aqui contar para não alongar o tempo, mas depois de uma experiência que eu tive na época do doutorado, muitas pessoas já conhecem esse testemunho, na época do doutorado, quando eu tive uma experiência forte lá de perseguição, por causa da bolsa que eu ganhei de doutorado nota 10, da FAPERJ na época. Quando eu ganhei essa bolsa, era a primeira bolsa do curso de História da UFRJ, da Rural, UFRJ. Era a primeira bolsa para o pessoal de História, e eu ganhei a bolsa, fiquei em primeiro lugar na seleção. Era uma seleção interna entre os alunos, eu concorri, passei em primeiro lugar, eu não acreditei que passei em primeiro lugar, mas passei em primeiro lugar. E eu ganhei a bolsa, era a primeira bolsa, e ela ia ser concedida para mim. A perseguição, ela se levantou de forma assim, feroz, para impedir que eu não recebesse aquela bolsa de jeito nenhum. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer em anos de universidade. E, enfim, depois Deus deu a vitória, de forma assim, muito inusitada, e a pessoa que era maior inimigo do meu orientador foi a pessoa que acabou dando o voto de Minerva e me concedendo a bolsa. Resolvendo o problema. E quando aquilo se resolveu, eu me lembro que na sala dos professores, depois daquele problema todo ser resolvido, aí na sala dos professores, não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, mas eu me encontrando com o meu orientador e uma professora que tinha dado aula para mim na época da graduação, mas eu continuei encontrando ela lá no mestrado, doutorado, isso era no doutorado, e ela virou para mim naquela sala dos professores e falou: Pedro, ora por mim. Aí eu oro sim, professor. E ela olhando assim para mim, com aquele olhar fixo, e ela falou: porque era impossível que você conseguisse ganhar essa bolsa da forma como eles se levantaram contra você. Então, eu vejo que o seu Deus é um Deus de verdade. Aí eu falei: realmente, professor, pode deixar que eu oro pela senhora. É isso, assim, não tem outro jeito. Sabe, os argumentos são muito bonitos, é bom a gente ter argumentos, sabe, conhecer os filósofos e tudo, mas para produzir artigos, para produzir aí, enfim, para dar aulas, preparar a resposta bíblica, mas o real mesmo, que muda e transforma a vida do homem, não são os conceitos. O que transforma a vida do homem é vida com Deus, é ser testemunha da verdade. Engraçado, eu não sei se você concorda comigo nessa visão, mas os cristãos nos anos 60, nos anos 70, na sua grande maioria, né, não tinham acesso a seminários teológicos, não eram pessoas de muito estudo, né? Boa parte dos pastores só tinham até o primeiro grau completo, mas eu vejo uma coisa, eles tinham uma coisa que a maioria dos grandes pastores, dos grandes doutores, das pessoas que têm buscado muito somente a letra, mas não que a letra não seja importante ser buscada, nós temos que buscar. A Bíblia mesmo nos manda, nos orienta a ler a palavra, a meditar na palavra dia e noite, tá? Buscar conhecer a verdade. Mas não é só conhecer. Esses homens poderiam não conhecer tudo, não conhecer muita coisa, mas o pouco que conheciam, eles procuravam viver. Eles eram a própria palavra de Deus aberta. A vida deles era uma carta aberta. Eles é o que Paulo fala. Para poder defender a causa do Evangelho. E tinham homens preparados para defender o contrário. Mas nunca conseguiram fazer com que as pessoas deixassem aquelas pessoas que creem de verdade, que tiveram uma experiência com Cristo verdadeira, genuína, deixassem de crer nele. Porque não é só uma história, né? Não é só uma história, não é um conto, é uma verdade. Uma verdade. Tem coisas aqui na Bíblia que você vai ver, vai ler e vai identificar, né, como uma alegoria. Tem coisas que foram profecias daquilo que estava acontecendo, mas isso aí para dentro da igreja, entendeu? Como se a igreja
fosse aquele vale de ossos secos, né? Então, assim, mas o que eu quero dizer é que a Bíblia ela tem situações, mas tem também o machado de Eliseu que caiu lá no fundo do mar e depois flutuou, e aquilo ali foi algo verídico. Teve o Mar Vermelho que se abriu e foi algo verídico. Teve Sadraque, Mesaque e Abidnego que foram lançados lá na fornalha ardente e foi algo verídico. Você tem Daniel que foi lançado na cova dos leões e foi algo verídico. Então tu tem situações verídicas, verdadeiras, experiências. Vai dizer para o Daniel depois que ele é lançado na cova dos leões que Deus não existe? Exatamente. Se antes dele ser lançado não tinha como você fazer com que ele deixasse de crer, muito menos depois que ele foi lançado. Tem Daniel que foi lançado na cova dos leões e foi algo verídico. Então tu tem situações verídicas, verdadeiras, experiências. Vai dizer para o Daniel depois que ele é lançado na cova dos leões que Deus não existe? Exatamente. Se antes dele ser lançado não tinha como você fazer com que ele deixasse de crer, muito menos depois que ele foi lançado e ganhou aquele livramento da parte de Deus. Exatamente. Não é isso, pastor Pedro. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Eu tenho certeza que foi esclarecedor demais. Foi um prazer. Demais. Só queria destacar aqui, a gente está internacional, hein? Dos Estados Unidos, direto da Flórida. Eita. Gabriel, meu Deus, meu irmão, tá assistindo aqui, ó. Última coisa que eu queria destacar, né? Foi uma escrita aqui do meu amigo lá de Santa Catarina, o Pedro Azevedo. Ele colocou aqui um pouco antes, ele falou: eu fui um desses jovens, que no momento estava falando sobre questão da juventude, né, da faculdade. Quando cheguei na faculdade, um professor soube que eu era protestante. Menos depois que ele foi lançado. Tem Daniel que foi lançado na cova dos leões e foi algo verídico. Então tu tem situações verídicas, verdadeiras, experiências. Vai dizer para o Daniel depois que ele é lançado na cova dos leões que Deus não existe? Exatamente. Se antes dele ser lançado não tinha como você fazer com que ele deixasse de crer, muito menos depois que ele foi lançado e ganhou aquele livramento da parte de Deus. Exatamente. Não é isso, pastor Pedro. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Eu tenho certeza que foi esclarecedor demais. Foi um prazer. Demais. Só queria destacar aqui, a gente está internacional, hein? Dos Estados Unidos, direto da Flórida. Eita. Gabriel, meu Deus, meu irmão, tá assistindo aqui, ó. Última coisa que eu queria destacar, né? Foi uma escrita aqui do meu amigo lá de Santa Catarina, o Pedro Azevedo. Ele colocou aqui um pouco antes, ele falou: eu fui um desses jovens, que no momento estava falando sobre questão da juventude, né, da faculdade. Quando cheguei na faculdade, um professor soube que eu era protestante